Mas a partir de agora está gravando. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos aqui seguir nossos estudos. Na aula passada, nós começamos a falar sobre, principalmente, o volume de cilindros, né? A questão do volume do paralelepípedo, o volume do cubo e o volume do cilindro circular, bem como também o volume de cones e pirâmides, certo? Então, vamos ver como é que o Enem trouxe essa ideia aqui para a gente, né? Uma questão aqui de 2000 e acho que foi 18 ou foi 19, né? Sobre cilindros. Bom, vamos aqui. Então, como é que a gente encara uma questão dessa lá no Enem? Vamos lá. Um artesão fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Então, você tem que ter atenção bastante a todos os detalhes do texto, certo? A maioria das vezes, tudo no texto você vai usar, né, de informação importante. Então, ele está falando aí que os potes são cilíndricos. Então, sua cabeça tem que estar preparada para pensar num cilindro, ok? Mostrou a um cliente um pote de raio de base A, certo? E a altura B. Ok. Então, se possível, desenhe logo aí um pote, né, cilíndrico, igual esse meu desenho aqui, um raio da base A e a altura B. Então, é isso que ele está falando. Né? Quem não está vendo aí, eu vou dar só um zoom para dar uma clareada melhor. Está aqui, ó, o pote mostrado, o raio da base é A e a altura é B. Ok? Esse cliente, por sua vez, quer comprar um pote com o dobro do volume apresentado. Então, vou até grifar isso aqui, ó. Ele quer um pote com o dobro do volume. Dobro do volume. Certo? O artesão diz que possui potes com as seguintes dimensões. Então, tá aqui as dimensões. Raio A, altura 2B. Raio 2A, altura B. Raio 2A, altura 2B. Raio 4A, altura B. Raio 4A, altura 2B. Ok. Ele dá várias opções para a gente aí, certo? O pote que satisfaz a condição imposta pelo cliente é, em outras palavras, ele quer saber qual é o pote desses descritos aí que tem o dobro do volume. É isso que você tem que analisar. Tá? Deixa eu só desconectar aqui o WhatsApp, senão vai parar. Ok. Vamos lá. Então, vamos analisar. Nós temos que calcular o volume desses potes aí e ver qual é o que tem o volume dobrado, né? Então, vamos aqui. Cadê a caneta? Primeira coisa qual é o volume do pote mostrado? Então, o volume do pote mostrado vai ser quem? Vai ser o volume de um cilindro circular. O volume de um cilindro circular é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso é o volume de qualquer cilindro circular, pessoal. Ok. E agora? No nosso caso, o pote mostrado, o raio é A. Então, vai ficar aqui A ao quadrado. E a altura é B. Então, este aqui é o volume do pote mostrado. Π ao quadrado B. Coloquem nisso. Certo? Π ao quadrado B é o volume do pote que nós temos. E o que é que eu quero? Eu quero um pote que dê o dobro disso aqui. Então, o volume desejado, vou até botar aqui, volume
desejado. Qual é o volume desejado? 2 vezes π ao quadrado b. Pronto. É isso que nós temos que ter atenção. Eu vou marcar aqui de... Deixar até de vermelho aqui para chamar a atenção. Beleza? Até aí tudo bem, né? Acho que não, nenhum problema. Resumindo a história, está aqui o pote mostrado, o volume dele é π ao quadrado b. Eu quero um que tenha o dobro, então o volume desejado será 2π ao quadrado b. Morreu. E agora nós temos que analisar qual daqueles potes, né? Qual dos potes tem isso aí. Vamos lá, vamos ver. Não é difícil. Deixa eu só mudar a cor aqui. Primeiro pote. O primeiro pote, ele tem A de base aqui, de raio da base, 2B de altura. Se eu for calcular o volume, vamos ficar com o quê? Π raio ao quadrado vezes a altura, 2B. Ok? Beleza. Esse volume aqui é o volume desejado? O que é que vocês acham? Sim ou não? Esse cilindro aqui tem o dobro de volume desse aqui? E aí? Sim ou não? Se eu mantiver num cilindro, ó, Évila, se eu mantiver um cilindro com o mesmo raio, perceba que é o caso desse pote 1, né? Se eu mantiver um cilindro com o mesmo raio e dobrar a altura, eu dobro o volume, dobro não? Pensem comigo. Deixa eu ver se eu acho que eu não tenho, não. Só um minuto, fiquem aí, tá bom? Eu vou ver se eu trago aqui um negócio. Voltei. Ó, um exemplo bom de cilindro no nosso dia a dia é essa lata de leite ninho, né? Foquem na minha câmera aí que acho que dá para ver. Se eu tivesse outra lata aqui, a união dessas duas latas formaria o quê? Também outro cilindro maior, com o dobro de altura, né? Porque você teria uma altura bem aqui e a outra aqui, ó. Só que o raio da base, o tamanho do círculo da base ia se manter. O tamanho do raio da base ia se manter. Tá? Então, nós teríamos o empilhamento de duas latas dessa
daria um novo cilindro grandão com o dobro de altura e o dobro de volume, porque ia caber o dobro do que cabia nesse. Tá? Então, é justamente essa situação aí. Esse pote 1, o que ele é? Ele é como se fosse um empilhamento, se você observar bem, de 2 potes, como mostrado. Né? Então, ele vai ser, sim, o dobro de volume. Analisando só o valor aqui, ó, da fórmula, se você observar, só você jogar esse 2 para cá, ó, você chega no volume desejado também. Tá? Então, realmente, o pote 1 é o pote que vai ter o dobro de volume. Tá? Então, você nem precisaria ir para as outras. Então, a resposta correta é letra A. O pote 1 tem o dobro de volume do pote mostrado, certo? E aí, se você quiser analisar os outros, você vai ver que realmente os outros não têm o dobro de volume, tem mais que o dobro. Né? Por exemplo, pote 2 vai ter o dobro do raio e a mesma altura. O que acontece com o volume de um cara desse? O volume dele vai ser π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Dando ajeitada aqui nas contas, perceba que esse 2a ao quadrado, esse 2 vai levar o 2 aqui, ó. Então, nós vamos ficar com 4π ao quadrado b. Então, no caso aqui, se você olhar bem essa expressão, se você pegar um cilindro, manter a altura e dobrar o raio, você vai ter um novo cilindro com 4 vezes mais volume. Né? Então, por exemplo, se a Nestlé, né, que é a fabricante aqui do leite ninho, se eles pegassem o tamanho do raio e dobrassem, fizesse uma lata com o dobro do raio, uma lata mais larga, na verdade, não ia caber os 380 gramas, né? Ia caber 4 latas dessa aqui. Olha que interessante. Tá? Então, quer dizer que, se você pegar aqui a lata de leite ninho, tem um certo raio. Se eles dobrassem e mantivessem a mesma altura, não ia caber só 2 latas, não. Ia caber 4. Tá? Olha aí, tô salvando a vida de vocês aí, tá vendo? Essa informação foi muito útil. Ei, vamos lá, seguindo aqui. E agora, se dobrasse a altura e dobrasse o raio, o que aconteceria com o volume de um cilindro? Vamos ver aqui, ó. Então, ficaria assim, ó. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Aí, esse quadrado elevar esse 2, ficaria um 4. E vezes esse 2 aqui, ficaria um 8. Então, vai ficar... que é o volume justamente do pote que eu tinha antes. Então, se eu tiver um cilindro e eu dobrar o raio e a altura, você vai ter um novo cilindro com 8 vezes mais volume. Tá? Novamente aqui pegando a lata de leite ninho, se a Nestlé decidisse, por acaso, dobrar, fazer uma nova lata com o dobro de altura, vai ficar uma lata assim, mais ou menos, e o dobro de raio, né? Essa nova lata ia caber 8 quantidades equivalentes a essa aqui. Ó. Tá? Então, seria uma latona com mais de quilos de leite ninho. Certo? E se eu dobrasse, não, e se eu quadruplicasse o raio da base e mantivesse a altura?
que vai acontecer com essa nova lata de leite ninho? O volume ia ficar o quê? Π, raio ao quadrado, vezes a altura. Esse quadrado vai levar esse 4, ó. Então, nós vamos ter 16 aqui, ó. Significa o quê? Se você quadruplicar o raio, o novo volume vai ficar 16 vezes maior. Tá? 16 vezes maior. Isso quer dizer que, se você tivesse uma embalagem com 4 larguras de uma lata aqui, ó, né? Você ia ter uma lata que caberia 16 latas dessa. Finalmente, se você quadruplicasse e dobrasse a altura, você ia ter um volume π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, né? Vezes 2 vezes a altura aqui, né? Ficaria o quê? 4 ao quadrado, 16, vezes 2 dá 32 π ao quadrado b. Então, você teria uma lata, né, com 32 vezes mais volume. Né? Então, você percebe que realmente o único que vai dobrar é o primeiro, vai ser a opção desejada. Esse aqui vai ser 4 vezes, esse aqui vai ser 8 vezes mais volume, esse aqui vai ser 16 vezes, esse aqui vai ser 32 vezes mais volume. Tá? E é isso. Tome cuidado com essas ideias que o Enem gosta bastante de trabalhar isso. Certo? Deixa eu só passar isso aqui para cá. Beleza, vamos lá. Sim. Oi, Tainara. Não, no final da aula eu faço a pergunta. Não é sobre o assunto, não? É sobre a questão da matéria de matemática da outra. Tá bom. Da URCA, é? Não, é porque Anderson não vai sair. Ioneide vai entrar. Já entrou, quer dizer. Quem? Ioneide. Ah, É porque ele vai assumir uma coordenação e ela volta. Beleza? Não sei se eu dei spoiler, obrigada. mas Pronto, aí. era só isso. Hã? Obrigada, era só isso mesmo. Eu ia perguntar se era o senhor que ia coisar. Vou continuar com vocês dessa forma. Eu acho que vocês vão perder uma aula minha. É. Por conta do estágio, alguma coisa assim. Vocês vão ter estágio? A gente vai. É para ter o preparatório, mas ainda Pronto, não acho que foi é por causa disso aí que identificado vocês vão. nada. É por causa disso aí que você não tem uma aula à tarde. Eu acho que é. Quando é, meu Deus? Na segunda-feira à tarde, vocês têm uma aula minha. Aí eu acho que vocês vão perder essas aulas da tarde de aula normal. Carlos Entendi. Emanuel ouviu agora. Glória a Deus. É isso aí. Mas vamos lá. Seguindo aqui. 9h35. Ixi, tá gravado. Olha, eu dei um spoiler gravado aqui. Eita. Vamos lá. Volume da esfera. Pessoal, o volume da esfera é bem, assim, só tem uma forma e pronto, né? A esfera é aquela figura que se assemelha à nossa bola, né? Uma bola é uma esfera, pelo menos tem um aspecto de uma esfera, a forma de uma esfera. E para calcular o volume não tem arrodeios, é dessa forma aí. 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Né? Detalhe para esse raio ao cubo. E o Enem já cobrou essa forma aí várias vezes, né? E nós precisamos aprender. Se você quer chegar lá no Enem sabendo calcular o volume de uma esfera, é justamente assim. 4/3 de π vezes raio ao cubo. Não é nosso objetivo aqui justificar por que disso, porque dá trabalho, né? E vocês não precisam saber disso, pelo menos a menos que você vá fazer matemática. Uma derivação do volume da esfera, né, que pode aparecer, uma coisa que pode aparecer também, é o volume da semisfera.
Aí, mas você pode pensar assim, não, professor, mas não tem nenhum problema, porque é metade da esfera. E de fato é. Aqui nós temos uma semisfera. O que é uma semisfera? Falando bem simples aqui. É realmente você pegar a esfera e cortar na metade. Então, se você não corta uma laranja em duas bandas, né? Uma banda é uma semisfera, digamos assim. Né? E como é que fica o volume dela? Bom, você pega, calcula o volume como se ela fosse toda e divide por 2. Se você pegar a fórmula 4/3 de π vezes raio ao cubo e dividir por 2, é justamente isso que você vai achar. Ó. Esse 4 aqui vai dividir por 2. Ó. Vai ficar 2/3 de π vezes raio ao cubo. Tá? Então, é isso. Ok? Eu tô com fome. Vamos lá. Como foi que o Enem cobrou isso lá na prova, né? Olha aqui. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, olha que legal. Os diâmetros delas seriam. Vamos ler aqui essas informações. Ó. Ele está falando aqui, pessoal, de diâmetro, certo? Mas não se assustem que diâmetro, quando você tem o diâmetro, você também tem um raio. Ele está falando dessa dimensão aqui, ó. Então imagine que eu tenha toda a água doce do planeta. Imagine aí, toda a água doce do planeta. Se você jogar isso dentro de uma esfera, você precisaria de uma esfera com 1.385 quilômetros. É uma esfera muito grande, né? 1.385 quilômetros. Beleza. Isso, no caso aqui, se você quiser, você consegue também o raio, né? Só dividir isso aqui por 2. Agora, se eu pegasse apenas a água doce do planeta, somente a água doce, aí você só precisaria de uma esfera com 406 quilômetros. Já muda mais, já diminui bastante. Né? É mais ou menos aí a distância daqui para Fortaleza. Seria uma esfera com esse diâmetro. Né? Mais ou menos isso. Beleza, mas se eu quiser só água doce subterrânea, ou seja, água doce que tem nas rochas, né? Que você não tem acesso. Aí só essa água doce aí, você precisaria de uma esfera de 272 quilômetros. Ok, as coisas já estão melhorando, já estão diminuindo. E aí, se você pegasse toda a água doce superficial, que é que nós temos acesso, dá para ver, toda essa água doce aí caberia numa esfera com 52 quilômetros apenas. Seria uma esfera como mais ou menos daqui para o Icó. Pensei, numa bola com diâmetro, uma parte aqui no Iguatu, outra parte lá no Icó. Seria essa bola aí, cheia de água. No caso de água doce superficial. Ok. O que ele está querendo aqui? Olha o comando da questão. Ó. A razão. E aí, quando nós falamos razão, significa o quê? Divisão. A divisão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial, e o volume da esfera, que corresponde à água doce do planeta, é... Qual é essa razão? Qual é essa divisão? Aí você vai ter que fazer a divisão. Tá aqui, pessoal. Ó. Eu já botei aqui para adiantar. Você vai dividir aqui a água doce superficial pela água doce do planeta. Faz a divisão e você acha o valor. Né? Vamos lá. Cadê a água doce superficial? Tá aqui, ó. É essa esfera aqui. Então, nós vamos dividir o volume. Como é que calcula o volume? 4/3 de π vezes o raio ao cubo.
O volume de água doce superficial corresponde a essa esfera aqui. Qual é o raio dessa esfera? Esse valor aqui, lembrando que é o diâmetro. O raio vai ser metade. Metade de 58 é o quê? 29, né? 29. Então aqui, ó, o raio não é R, é 29. E embaixo é quanto? Bom, embaixo, temos que observar aqui a água doce do planeta, né? A água doce do planeta é essa esfera aqui, ó. Qual é o raio dessa esfera? Metade de 406, que é 203. Beleza? Então, aqui vai ficar 4 terços de π vezes 203 ao cubo. Então, perceba que eu usei a fórmula do volume da esfera 2 vezes. No de cima e no de baixo. Por quê? Porque eu precisei calcular o volume da esfera em cima e embaixo, para poder fazer essa divisão que ele pediu. Qual é a vantagem de fazer logo isso tudo junto e não fazer separado? A vantagem é porque esse 4 terços você mata com esse 4 terços, esse π você mata com esse π, e você vai ficar somente com essa conta aqui, ó. 29 ao cubo, e embaixo 203 ao cubo. Beleza, ok. E aí você vai pensar, ok, professor, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque você tem que pensar assim também. Eu estou numa prova do Enem aqui. Como é que eu faço essas contas gigantescas, né? Ó, 203 ao cubo. O que é 203 ao cubo? É 203 vezes 203 vezes 203. Né? E aí, o que eu vou fazer? Será que realmente é preciso fazer essas contas? Ou tem uma estratégia mais rápida? O que vocês me dizem? Dias, eu ia te perguntar uma coisa. Tem como fazer a simplificação de 29.203 antes de realizar a potenciação? Ou então pode cancelar a potenciação por ser uma divisão? Pronto, vamos responder isso aí. Nesse caso aqui, é justamente a sacada. Quando você tem um número dividido por outro, e eles dois estão elevados à mesma potência, isso é equivalente a você dividi-los primeiro e elevar tudo à mesma potência. Ou vice-versa. Se você tem aqui uma fração elevada a um número, você pode elevar separadamente, de cima e de baixo. Né? É a regra da potenciação, né? Tipo, divisão, você subtrai os expoentes. Então, nesse caso aí, se você tiver uma divisão elevada a uma potência, você pode elevar separado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que como nós temos o 3 aqui e temos o 3 aqui, nós podemos primeiro fazer isso aqui, ó. Escrever dessa forma. Deixar o 3 lá para cima. Certo? E aí, qual é a vantagem de fazer isso? É porque você consegue agora trabalhar primeiro com essa fração aí, ó. Certo? Agora, isso só vale para os expoentes iguais. Se os expoentes forem diferentes, não vale. Ok? Beleza. E qual é a vantagem de ter feito isso? A vantagem de ter feito isso é que o 29 e o 203, né, dá para a gente simplificar. O 29 e o 203 dá para a gente simplificar, sabe por quanto? Por 29. Tá? E aí vai ficar quem dentro desses parênteses aí? Vai ficar 1 sobre 7. É justamente o 7. Certo? E aí eleva ao cubo. E agora ficou mais fácil. Por quê? Vai ficar 1, você eleva o 1 ao cubo e eleva o 7 ao cubo. Aí não tem jeito, você vai ter que fazer 7 ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7. Né? Mas só que aí já até você nem precisaria assim, fazer tudo, porque 7 vezes 7 dá 49.
49 vezes 7, com certeza termina em 3, né? E aí, no caso aí vai ser o 343. Certo? Então a opção correta aqui é a letra A. Entenderam o que eu disse, né? Porque não poderia ser essa. Teria que ser a letra A. Oi. Poderia pegar o 3 e subtrair do 3? Na divisão. Nos expoentes? Não, Sim. não pode. Não Tem que existe. ser da mesma base, né? É, Ah, tem que ser divisão da mesma base e subtrai os expoentes. Só essa regra aí. Ok, pessoal. Então eu vou me despedindo aqui. Eu vou deixar uma questão para vocês ficarem tentando. Na próxima aula a gente continua dela. Olha aí, para vocês exercitarem. Questão do Enem, bem legalzinha. Tem um cilindro, um cone aqui embaixo e uma esfera. Tá vendo? Ele traz volume de 3 coisas na mesma questão. A sorte é que ele já traz aqui algumas fórmulas para ajudar, né? Mas nem precisaria. E aí eu vou só interromper aqui a gravação.